Tem uma mensagem que eu preguei alguns anos atrás que eu falo da diferença do Cristo vivo para o Cristo ressuscitado. O Cristo vivo, ele faz milagres. E as multidões seguiam. E o povo ia atrás de quê? O povo ia ver o milagre. O povo ia contemplar o que ele fazia. Por isso que em Mateus 16, quando ele pergunta: o que os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos estão dizendo que tu é Elias, Jeremias, estão dizendo que tu é um dos profetas. Por quê? Porque o povo olhava para Jesus pelo resultado. Os milagres, cara a mensagem dura. Esse cara só pode ser Elias, velho. Olha o que ele faz. Olha. E vocês, cara? O que vocês dizem? E Pedro, inspirado pelo Pai, revelado pelo Pai, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Identidade. Nessa hora, Jesus para e diz: Pedro, isso não pode ter sido a carne nem sangue, cara. Isso foi meu Pai que te revelou. E é sobre essa revelação que eu edifico a igreja. Então Jesus não edifica a igreja em milagres. Jesus não edifica a igreja em maravilhas, em prodígios. Jesus edificou a igreja em paternidade. A igreja começa no relacionamento de filho com pai, de pai com filho. Jesus fala para Pedro: cara, é sobre esse fundamento que o meu Pai te revelou que eu começo a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja que entende a paternidade. Não é contra qualquer igreja. É a igreja que entende paternidade. Paternidade não é uma mensagem, cara. Paternidade é a vida de Deus. Paternidade é o coração do evangelho. Virou uma mensagem, né? Paternidade, paternidade. Muitos falam de paternidade, mas paternidade, cara, é a essência. Tu és o filho. Jesus, opa. Entendeu. E aí, qual o outro problema? Jesus: você entendeu que eu sou filho? Então tá. Então agora eu vou falar o projeto. Eu vou sofrer. Pra que o filho veio? Eu vou sofrer. Eu vou padecer. Eu vou morrer. Aí a teologia da prosperidade entra. Eu costumo dizer que nesse dia foi fundado a teologia da prosperidade, que não admite que um filho pode sofrer. Isso jamais vai te acontecer. O próprio Pedro, que tinha acabado de ter uma revelação, sabe? E esse é o problema da igreja, ela é muito inconstante. Ora ela tem a revelação do filho, ora ela é pedra de tropeço. Né? Eu profetizo que nós como igreja vamos andar numa fé constante. Amém. Independente da situação. É a fé que Paulo andava, né? Paulo, cara, para mim tanto faz. Eu sei viver com muito, sei viver com pouco. O morrer para mim é lucro, o viver para mim é Cristo. Então essa constância, sem depender da circunstância. Essa constância sem depender do milagre, da provisão. Se eu botar uma pulseirinha e fizer uma campanha de 7 semanas, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus, irmão. Se eu fizer a campanha e ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eu não dependo daquilo que ele vai fazer por mim, porque ele já fez. Entendeu? Ele já fez. Eu não preciso que ele faça mais nada, porque ele já fez. Ele é o milagre. Porque o Cristo vivo faz milagres. O Cristo ressuscitado é o milagre. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o Cristo ressuscitado é o Cristo que traz a verdadeira conversão. Antes dele morrer, ele olhou para Pedro e disse: Pedro, é o seguinte, quando você se converter... Por que, Douglas, que ele falou isso? Porque não era tempo de se converter. Ele disse assim, os discípulos: Jesus, por que você fala por parábolas? Eu falo para que eles vendo não enxerguem, ouvindo não ouçam, e não sejam perdoados os vossos pecados. Outro dia eu estava lendo esse texto. Que ministério é esse? Ué, que pastor é esse? Porque não era o tempo, cara. Não era o tempo. Jesus não queria converter o povo aos milagres. Jesus precisava terminar a missão. O Cristo ressuscitado, ele passou pela cruz. Entendi. É tanto que depois que Pedro diz: não, isso não vai te acontecer, ele repreende, né? Ele repreende o demônio, né? Que estava ali influenciando. Sim. Jesus expulsa o demônio e fica com Pedro. A igreja muitas vezes expulsa o Pedro e fica com o demônio. Tô brincando. Então ele diz: para trás de mim, Satanás, porque você entende das coisas dos homens. Você não entende de paternidade, você não entende de eternidade, você não entende do coração do Pai. Você entende das coisas dos homens. Você entende de carnalidade. Sai fora. E aí ele começa a dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
Tome a sua cruz e siga-me. E é outro problema, porque ninguém quer mais cruz. O evangelho de hoje estão tirando a cruz, né? Acabou-se a cruz. Não tem mais cruz, não tem mais sofrimento, não tem mais... Não, agora a campanha que faz sucesso é pare de sofrer. Não, irmão. Eu não vim aqui dizer pare de sofrer, eu vim dizer sofra com categoria. Sofra com excelência. Entenda o porquê você está sofrendo. Porque Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então, que se eu sou a cópia de Jesus, eu tenho que andar nos passos dele. Eu vou tomar minha cruz e segui-lo. E a fé vai me fazer suportar tudo aquilo que eu tiver que passar pelo propósito.